hoje é música. Eu queria primeiro agradecer a vocês a presença. A Bia trabalha no campo da produção, vocês trabalham com produção também, mas são músicos, né? E eu queria começar pensando, até vou trazer uma fala que eu ouvi esses dias eu tive num outro projeto aí fazendo uma entrevista com o Moacir Franco, e ele contando a história dele. Ele falou assim: em 1971 eu estava no topo na parada, né, no número 1 das paradas de sucesso, e ele falou assim, parece bom, mas o tempo todo eu ouvia, olha o que aconteceu com a música brasileira, acabou, Moacir Franco em primeiro. Né? Ele falou que ele aprendeu a se relacionar com o campo ouvindo isso, né, no momento em que ele estava no auge. E eu queria começar perguntando para vocês, assim, o que é que a gente vive hoje na música brasileira? Uma pergunta bem difícil para começar, porque dá para ir para muitos caminhos. Quem começa? Quem se aventura? Vai lá, Rui. Primeiro que eu discordo com o Moacir, né, em gênero, número e grau. Se a gente considerar a música a partir do ponto de vista só mercadológico, isso não é arte. Né? Embora a arte seja feita também com esse fim desde lá do século XIII, né, XIV, tudo mais. Se eu falar, sei lá, alguns nomes aqui, sei lá, Pedro Amorim, né, vamos juntar todo mundo aqui. É difícil, não é todo mundo vai conhecer. A Grazi Wirth, sei lá, a própria Dani. Dani aqui em São Paulo a gente conhece mais, né, os lugares também. E citar outros aqui, ficou até amanhã. Ou Cristóvão Bastos, por exemplo. Né? Cristóvão Bastos, um gênio da música instrumental mundial no Brasil. E aí o cara vem e fala que a música brasileira acabou. Acabou pra ele ali, que tem essa coisa mercadológica relâmpago. Como a gente falou já em outros papos, né? Já de tecnologias e tudo mais. Isso realmente é reciclado. As coisas têm um ciclo, tem um começo, meio e fim. E ela tem, acho que a música brasileira tem camadas, né? Porque a gente geralmente fica acessando daquela camada que é midiática, Sim. que é a mercadológica, mas você tem as outras e que estão construindo caminhos, né? Que estão... Sim. As nossas estradas paralelas, né? Sim, que, na verdade, que são sólidas, né? Sólidas e que é feita de um público fiel que nos acompanha onde a gente for. Quer dizer, isso que a gente falava anteriormente, da gente ter que se produzir, da gente ter que passar essa mensagem, ou tendo apoio de editais ou não, ou tendo que fazer uma formação de plateia, cada vez assim mais difícil. As pessoas têm que entender que se elas quiserem arte de verdade e não só a camada superficial do entretenimento, as duas coisas se completam. Entretenimento não pode ser arte, mas arte pode ser entretenimento. E né? o que está acontecendo com o mercado hoje em dia é uma representação do nível e da qualidade da educação. Tudo tá ligado, né? Então, se a gente for pensar o que representa a música brasileira hoje no Brasil, é o Wesley Safadão, né? Quer dizer, você pega essas grandes produções, assusta um pouco, né? Mas qual é a base para as pessoas também destrincharem e descobrir essas camadas, né, da música, não só da música, da arte em geral, né? Então é um trabalho árduo, né? Eu acho que é uma coisa bem profunda em termos da sociedade entender que a arte faz parte do seu autodescobrimento, faz parte da sua vida. Quer dizer, quem vive sem música, quem vive sem teatro, quem vive sem arte, né? De alguma forma, tendo esse ou aquele gosto ou preferência, a gente tem épocas que marcam na vida, ou por um filme, ou por uma música, ou por uma coisa, que isso então acaba interferindo na nossa formação pessoal, né, que vem da educação. Quer dizer, quando eu vejo essa revolução que a gente comentava anteriormente, que está acontecendo em geral, seja tecnológica, seja do artista ter que se virar em 1 milhão para ele se descobrir, fazendo 1000 outras coisas para conseguir passar a mesma mensagem, seja em novas tecnologias, enfim, seja como for, eu acho que a gente vive hoje uma grande oportunidade da gente provar, porque isso é fato, que a arte é primordial para a formação da sociedade, da base, né? E quando a gente enfrenta períodos difíceis, seja períodos assim políticos difíceis, com políticas públicas paupérrimas, com coisas assim, você vê que realmente assim, não é por acaso. Né? Então a gente está atacando, na verdade, a gente está querendo essa formação de um indivíduo
mais completo, mais atuante, né? mais participativo. Eu acho que é um trabalho que eu vejo assim, penso, né? Eu circulo mais pelo campo da produção cultural do que penso o tempo todo no artista. Eu acho assim, pensando isso que você está falando, pensando essa relação com a educação, com o contexto político que a gente vive, por exemplo, a gente tem uma iniciativa política nova, né, atual, que justamente, por exemplo, pega a arte, pega a sociologia, pega a história, pega essas disciplinas e coloca como eletiva, ou seja, tira do, né, então assim, a gente tem é quase como lutar contra moinhos mesmo, é um trabalho de Dom Quixote, né, e eu queria que vocês me dissessem o que é isso, né, no dia a dia de vocês, enquanto músicos mesmo. A Bia, a menina de lá, né, do Guimarães, ela tocou num ponto crucial, ao meu ver, que é a interconectividade das coisas, né? Então, quando a gente vê essas grandes produções, esses nomes aí, que eu nem vou citar porque não merece citação, grandes produções, é claro que tem também uma especulação por trás, né? A gente for ver por aí, se fala também, né? Jogador de futebol ganha R$1.000, sai falando na mídia que ganha 1 milhão, aquela coisa toda. Com essas grandes produções acontece isso também, em função da lavagem de dinheiro, né? Você mexer com as coisas conectadas com um bando de gente infiltrada em cargos públicos. A gente vê bancadas, que eu não vou também suscitar aqui, senão o programa fecha. Mas você vê bancadas formadas, assim, né, legislando para burlar a nossa educação, a arte dentro da educação. Quer dizer, é óbvio que os caras têm um interesse em emburrecer. É óbvio que isso faz parte de um pacote completo ao qual tem que prejudicar mesmo o nosso trabalho. Então, voltando à sua pergunta inicial, é isso que está acontecendo com a arte brasileira, não só com a música, né? E tá aí outros artistas aí que não me deixam mentir, né? Com o teatro, o nosso teatro tem uma história cada um que a gente absurda, levanta, né? Desculpa. Não. E aí, então, assim, essa interconectividade é essa. Existe um pacote completo querendo atacar a gente. A gente sabe disso, né? É que ninguém fala, né? E aí que a gente atua. Você perguntou como lidar com isso, né? Eu vejo que a nossa maneira de lidar nos espelhando inclusive nos mestres que a gente teve, Dércio, Marques, tanta gente maravilhosa tanto esses que já se foram como os que estão aqui, mas que estão presentes no nosso fazer artístico, né? Acho que a nossa maneira é justamente a gente fazer esse trabalho de formiguinha. Eu sempre me produzi, eu nunca tive uma produção que cuidasse de mim, então eu sempre mesmo tive que fazer tudo. Mas essa questão dos editais, disso, a gente tenta. Não deu, o que a gente tenta? Vamos tentar formar essa plateia de uma outra forma. Então, por exemplo, ele tem um projeto maravilhoso de um choro na praça, sabe? Chamando as pessoas, fomentando a cultura real, quer dizer, chama aquele menino que ficou encantado com o pandeiro, vai lá, o menino hoje é um exímio pandeirista, chama aquele menino da flauta. Então, você vai formando plateia, mas você vai formando plateia não só uma plateia que escute, ela participa, ela se sente parte do processo. Fazer conhecer e dar acesso, né? E dar acesso. Então, é aí que eu acho que a gente combate esse tipo de coisa. E não só, a gente sobrevive também, né? Porque a gente é parte disso. E só para encerrar essa ideia, eu vejo assim que a gente acabou de participar de um trabalho lindo chamado Caravana Cultural, onde a gente ia nas comunidades rurais e dava oficinas. E a gente imediatamente percebeu o resultado dessas oficinas nos trabalhos que foram saindo, assim. Então você vê que cultura, educação, a arte, a música, a dança, o teatro, enfim, quer dizer, elas são pilares sólidos se a gente quiser ver um Brasil realmente forte, sabe? Transformado. E transformado, que eu acho que a sua fala me fez lembrar, uma vez a gente estava num projeto de arte e educação com música lá em sul de Minas. E chegamos numa cidade em que se trazia as crianças das escolas públicas e das escolas rurais para o Teatro Municipal para assistir ao show que era do Dércio Marques. E eu lembro de uma escola chegando e um menininho muito pequeno entrando no Teatro Municipal, olhando para cima e dizendo assim:
nossa, eu nunca vi uma igreja dessas, né? Que é a coisa de deixar, dar acesso, né? E também levar, que eu acho que uma fala lá, no outro programa, quando a gente falou de teatro, o Dalton comentou de um dos projetos da Companhia do Pássaro, que é esse espaço, de trazer as pessoas para o centro, também nesse sentido, ir até elas, né? No sentido, e também trazê-las para que se aproprie dos espaços de cultura, né? Para que haja formação, né? E que é um desafio gigantesco. Que é bem diferente do que também foi dito no outro programa, né? Aquela coisa da participação com um cursinho de 3 meses. Não, essa participação tem que ser profunda mesmo. Profunda, não uma participação simplesmente mercadológica ou para... Exato. Né, cursinho de 3 meses. E acho que há de se ficar claro essa questão assim de entretenimento e arte, onde você fala, nossa, a cantora é boa, ela é famosa, né? Sempre a gente vê isso. E aí você começa com um trabalho um pouco mais profundo, com um trabalho de autoconhecimento que as crianças vão fazendo nessas oficinas ou ao longo de outras atividades. Eu vejo que a gente vai separando essa história, né, do ser famoso, do ter qualidade, do ter quantidade. Quer dizer, o que é isso? Né? Um artista, ele é o quê, exatamente? Né? Quer dizer, o que é melhor? Aquele que está lá na mídia, ele pode ser um bom artista, óbvio, mas assim, do que aquele que ninguém nunca viu, mas puxa, que interessante aquele trabalho, né? E aí a gente sempre entra com essas questões com as crianças, assim, fala assim, ninguém é, todo mundo está. Então tem muito essa coisa do tempo, né, que o Moacir até falou, dessa coisa, nossa, eu estava no primeiro, eu não estou mais, né? Então acho que o artista, ele tem que saber lidar com isso, e o que fica para nós é assim, você estando no topo ou não, ou nessa estrada paralela que a gente tem trilhado, e que não é menos bonita, eu vejo que assim, o que fica é isso que a gente angaria dentro, que é o conteúdo, que é essa história, essa profundidade. Quer dizer, a gente não tá aqui há 3 meses num cursinho falando, eu fiz um curso rápido lá, deixa eu falar de um. Não, a gente vive isso, né? E quando a criança, ou a plateia, ou o público em geral sente isso, ele se emociona. E aí não tem como, aí o trabalho vem. Porque daí é a verdade que está em jogo, né? Aquilo que dá sustentação, né? Mesmo que é aquilo que há de mais verdadeiro na arte, né? A gente sempre começa, a gente parte de um assunto, de um tema, e a gente vai desdobrando para pensar a questão da arte mesmo o tempo todo, né? Pensar a questão desse artista. Acho que a gente é um campo artístico, de forma geral, que tem tudo por fazer, tem tudo por pensar, porque quando a gente fala da questão da formação, é justamente uma questão de um entendimento da profissão, de um entendimento dos sujeitos que atuam, né? Quando a gente fala da educação, então o tempo todo é assim, é tudo por fazer, né? Eu acho que a riqueza e o desafio ao mesmo tempo. E a gente está num ano complicado, né? Que a cultura está sendo colocada em xeque. Então acho que essa angústia para tentar vencer os obstáculos, ela tá muito atual, né? É uma briga, é um trabalho de formiguinha, né? Que a gente vem fazendo ano após ano, mas parece que a gente está sempre sendo colocado em xeque, né? Então... Mas você sabe de uma coisa? Eu tava pensando isso outro dia. Eu vejo que não é só no Brasil, assim, mundialmente falando, você tem essa dificuldade. Por quê? Porque o artista está trazendo esse autoconhecimento das pessoas. A gente acaba sendo um pouco porta-voz do que está rolando na sociedade. A arte sempre teve um pouco esse papel, né? De noticiar novos caminhos, ou novas perspectivas, ou mudanças de paradigma, né? Então eu vejo que é um barato isso, porque assim, não é só aqui, mas aqui a gente tem uma coisa maravilhosa, que é essa criatividade e esse se vira nos 30 que o brasileiro tem, quer dizer, ele faz a coisa e a gente há de fazer. Eu acho que o problema, a situação, e que gera justamente essa necessidade do movimento. A gente está em constante movimento, mas nesses momentos a coisa fica ainda mais, ou a gente reage ou a gente reage, né? Então não tem como a gente fugir disso. E é enxergar em cada pessoa essa possibilidade desse novo público, né? Porque assim, às vezes a gente vai em lugares lá longe, assim, longe dos grandes centros e tal,
e públicos extraordinários e de produções super pequenas, assim, uma coisa que é possível, sabe? É possível e é necessário, eu diria. E aproximar, eu acho que o tempo todo a grande dificuldade, seja do teatro, seja do cinema, seja da música, seja justamente existem as barreiras, principalmente as barreiras das grandes estruturas de comunicação que vão dificultar os acessos. Existe a questão mesmo do que tem a ver com acesso, mas tem a ver com a base do conhecer, do conhecimento e tudo sobre a área. E existe, isso faz com que a gente tenha que criar esses sistemas que aproximem as pessoas das expressões artísticas. Eu lembro sempre de entrando num museu em Cuba, Museu de Belas Artes de Havana, eu vi a primeira coisa que eu vi exposta, cheguei na sala das obras egípcias, a primeira coisa que tinha exposto era obras de crianças das escolas públicas reproduzindo obras egípcias. Isso vai fazer com que a criança, quando chegue no museu, aquilo ali não seja uma coisa longe dela. Isso vai fazer com que aquele lugar se aproxime dela, né? E isso vale para o museu, isso vale... Eu dou aula em universidade e vejo... Eu sempre falo que eu sempre começo o ano assim, pensando qual a saída. Quando eu entro em sala de aula e pergunto, conversando sobre cultura, primeiro, dou aula no departamento de comunicação. A grande maioria das pessoas nunca foram ao teatro. Segundo, as pessoas me dizem no decorrer, porque elas mesmas formulam isso, é uma coisa que eu tento quebrar, essa coisa de quebrar com classificação de cultura erudita, cultura popular, cultura de massa, mas a fala que mais chega é de que teatro é cultura erudita e ele não é pra mim. Né? Então isso eu estou falando com caras que vão ser formadores de opinião, seja jornalista, seja publicitário, seja cara de rádio e TV, que são os 3 cursos que eu dou aula. Então, ou seja, existe um distanciamento aí que a própria área artística, seja no que for, precisa começar a pensar como juntar, aproximar, né? Quebrar com essa barreira que existe entre essas duas realidades. Sem né? dúvida. Desculpa, você deu o melhor exemplo possível, que o Museu de Belas Artes de Havana, que é aquele que fica na rua de trás, inclusive, do Museu da Revolução. Conheço bem, eu fui 3 vezes lá, assim, em semanas diferentes. Essa sala que você disse que tinha das crianças, inclusive é a sala que tem a frase do José Martí, né? Fala do exército, super bonito. Toda semana eles colocam exposições de crianças, exatamente para quebrar essa barreira do erudito. Eu que sou músico, eu odeio essa palavra erudito, sinceramente, eu já coloco aqui publicamente isso. Evito usar erudito, porque erudito é a coisa que mais se exclui. Né? Vamos falar o teatro erudito, vamos falar a arte erudita. Um porre, pra falar a verdade, para não falar um saco. Para poucos, né? E na música a gente tenta fazer isso aí, o trabalho da Dani também assim, o nosso tudo. A gente tenta trazer, sempre mesclar com a educação, trazer as crianças para perto, que não vai ter outra saída, né? Não vai ter. A gente tem um golpe em curso no Brasil hoje, pré-2017, que o grande projeto é emburrecer as crianças. E emburrecer significa tirar a arte, tirar a filosofia, tirar o teatro, tirar tudo. Tirar, sabe, o Guimarães, tirar o Vila Lobos dela, sabe? Sim. Não, Vila Lobos não vale nada. É isso que... Não, a gente tem que reverter isso. Então, é a única forma de a gente reverter. No nosso caso, é levar a música, né? Então, aí, no caso de levar para sementinha, para as mudinhas já, né? Já não são sementinhas, são mudinhas. Desculpa te cortei. Imagina, mas é isso aí. Queria agradecer muitíssimo de novo, dá vontade de a gente ficar falando. Muito obrigada aí pelas participações. A gente que agradece. E é sempre bom ter um espaço de discussão pra gente crescer junto. Pra gente pensar junto, né? Se você gostou, divulga, compartilha, já sabe. E aí, no próximo programa, a gente tem o último bloco da retrospectiva.